Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Parei na sala, com os ossos doendo após um dia de exames, e pedi a senha da internet. Eu, Elza Medeiros, 68 anos, 40 deles dedicados ao ensino público, só queria pagar uma conta do banco. Minha nora, Brenda, nem pausou a série na televisão. Claro, sogrinha, a senha é, pague pelo que fosse o SA. O Pix é meu CPF, custa R$ 50 por mês. Meu sangue ferveu em silêncio. As mãos tremeram, mas a voz não saiu. A professora boazinha morreu naquele instante. A conta da casa verdadeira finalmente seria cobrada. E ela não fazia ideia do preço. Você já se sentiu invisível e desrespeitada dentro do seu próprio lar? Se essa injustiça te revolta, deixe uma curtida para mostrar que estamos juntas nessa luta. Mas nem sempre foi assim. Antes do silêncio pesado que hoje ocupa os cômodos, esta casa respirava felicidade. Houve um tempo, há muito tempo, em que suas paredes ecoavam risadas e o quintal era um reino de alegria. Eu fecho os olhos e volto para lá, para uma tarde quente de um sábado de sol em Belo Horizonte. Estamos no quintal, sob a sombra generosa da mangueira que Jorge plantou. O ar está perfumado com o cheiro doce do bolo de fubá que acaba de sair do forno. Naquele momento, a Elza boazinha, a que engolia sapos com um suspiro, não existia mais. Ela tinha morrido na sala, quando a senha da internet virou um produto à venda na minha própria casa. Em seu lugar, nasceu uma estrategista. E toda estrategista precisa de sua arma secreta. A minha estava guardada não em um cofre, mas em um santuário. Fui até meu quarto, o coração batendo um ritmo novo, não de medo, mas de propósito. Abri meu guarda-roupa sentindo o cheiro de cedro e de uma vida inteira. Lá no fundo, atrás dos vestidos remendados, estava uma caixa de chapéu antiga. Dentro dela, meu álbum de casamento. As fotos amareladas mostravam a mim e a Jorge, jovens, cheios de sonhos. Passei as páginas com um cuidado reverente, até chegar na última. Atrás da nossa foto na porta da casa recém-comprada, dentro do plástico protetor, estava ela. Dobrada em 4, frágil ao toque, mas com o peso de uma fortaleza, a escritura pública de compra e venda do imóvel. O nome do outorgado comprador era um só, Elza Medeiros. Solteira na época da compra, pois Jorge insistiu. É uma segurança para você, meu bem, para sempre, ele dissera. Cura a Jorge. Se você soubesse o quanto estava certo. Asterisco. No dia seguinte, eu estava sentada na cadeira de couro gasta do escritório do doutor. A luz do fim da tarde pinta tudo de dourado, uma luz mansa que parece abençoar a cena. Ricardo, com seus cachinhos suados e joelhos sujos de terra, comemora 5 anos. Ele voa alto no balanço de madeira que Jorge passou a semana inteira construindo. A cada impulso, a risada dele é uma música. Jorge me abraça por trás, o queixo apoiado no meu ombro, seu cheiro de suor honesto e sabonete barato misturado ao meu de bolo e felicidade. Ele sussurra no meu ouvido, a voz rouca e satisfeita. Olha só, Elza. Nosso menino, nossa casa. Conseguimos. Eu me viro e beijo seu rosto arranhado pela barba por fazer. Conseguimos, meu amor. Estamos seguros para sempre. Naquele momento, a vida era uma promessa cumprida. 3 anos depois, a promessa se quebrou. Era 12 de março de 1987, uma quinta-feira cinzenta e chuvosa que encharcava a cidade. Eu estava na mesa da cozinha corrigindo uma pilha de provas de português, enquanto Ricardo, com 8 anos, montava um quebra-cabeça no tapete da sala. A campainha tocou. Era o mestre de obras da construção onde Jorge estava trabalhando. Um homem grande que de repente parecia encolhido dentro das roupas molhadas de chuva. Ele não precisou dizer nada. O desespero em seus olhos falou por ele. Murilo. O lugar cheirava a livros e a justiça de um tempo antigo. Ele, com seus 72 anos e a mesma gentileza nos olhos que eu me lembrava, me serviu um café.
Depois de ouvir todo o meu relato, sem me interromper uma única vez, ele fez a pergunta que definiria tudo. Elsa, eu me lembro de uma conversa com o Jorge há mais de 40 anos. Ele me prometeu que faria uma coisa. Ele fez? A escritura, ela está apenas no seu nome? Eu assenti, em silêncio, e deslizei o documento amarelado pela mesa de mogno. Ele o abriu, leu por um instante, e um sorriso lento se formou em seu rosto. Elsa, minha querida, isto aqui não é um pedaço de papel. Isto é a sua soberania. A lei chama de propriedade plena. Significa que esta casa é sua, e de mais ninguém. Ricardo não é herdeiro de 50%. Ele não tem direito a um único tijolo enquanto você viver. Eles não são seus coproprietários. São seus convidados. E a anfitriã decidiu que a festa acabou. Naquele instante, uma onda de poder, uma sensação que eu jamais havia experimentado, percorreu meu corpo. Eu não era uma intrusa. Eu era a rainha em um castelo sitiado. A fase 1 do plano começou naquela mesma tarde. Um infarto fulminante. Aos 42 anos, meu Jorge tinha partido. Sem um adeus, sem uma última palavra. A última lembrança era a de sempre. Seu beijo apressado na minha testa naquela manhã, e o "até mais tarde, meu bem", antes de sair para o trabalho. O funeral foi numa manhã fria de sábado. O céu tinha a mesma cor de chumbo dos meus sentimentos. Havia alguns parentes, amigos do trabalho dele, vizinhos. Ricardo, pequeno demais para entender a imensidão do vazio, segurava minha mão com uma força que desmentia seu tamanho, os olhos assustados fixos no caixão fechado. Enquanto o padre falava, minha mente era um turbilhão de pânico. Como eu vou conseguir? Como vou pagar as contas desta casa? Como vou criar nosso filho sozinha? Depois que todos se foram, depois que paguei o funeral e as dívidas imediatas, eu olhei o extrato da nossa conta conjunta. Restavam exatos R$ 950. Minha vida se tornou uma sucessão de sacrifícios silenciosos. Para que Ricardo tivesse tudo, eu não teria nada. Além de lecionar o dia inteiro, transformei nossa sala de estar em uma sala de aula de reforço, à noite e nos fins de semana. Foram quase 15 anos dormindo apenas 5 horas por noite, movida a café forte, e a imagem do meu filho dormindo seguro em seu quarto. Dr. Murilo a chamou de fase de documentação. Minha habilidade de professora, de registrar tudo, finalmente serviria para a maior prova da minha vida. Criei um diário, um caderno simples, de capa dura. Por 25 de outubro, 2:30 da tarde, Brenda ao telefone na varanda, em voz alta. Fala para uma amiga que está, de saco cheio de morar com a velha, e que mal pode esperar para reformar este mausoléu. Anotei as palavras exatas. A emoção que senti não foi dor, foi gelo. Um gelo que solidificava minha decisão. Asterisco. Por 27 de outubro, 7 horas da noite, Ricardo chegou do trabalho. Vi em seus olhos a vontade de me dizer algo. Um pedido de desculpas talvez. Mas Brenda o chamou para ver algo no celular, e ele foi, como um cãozinho adestrado. Anotei a dinâmica. A descoberta do dia foi que meu filho não era cúmplice, era refém. Senti uma pontada de pena, mas ela foi engolida pela necessidade de agir. Asterisco. Por 30 de outubro, 11:15 da manhã, chegou uma entrega para Brenda. Uma bota de cano alto que eu sabia custar mais de R$ 500. Ela abriu a caixa na sala, me ignorando completamente. Fotografei a nota fiscal, que ela descuidadamente deixou sobre a mesa antes de jogar a caixa fora. A emoção. Desprezo. Eles viviam sob meu teto, reclamando de despesas, enquanto ela gastava o dinheiro de Ricardo em futilidades. Asterisco. Houve um momento em que quase desisti. Quando Ricardo, aos 14 anos, quebrou 2 dentes jogando bola, o tratamento de canal custava uma fortuna que eu não tinha. Sem hesitar, fui a uma joalheria no centro e vendi meu anel de noivado e a corrente de ouro que Jorge me deu. Ao meu filho, eu disse que tinha perdido as joias numa mudança de armário. Ele nunca soube que carregava na boca o último pedaço de ouro do pai. Durante anos, não comprei um vestido, um sapato, um batom. Eu remendava minhas roupas até o tecido não aguentar mais, porque cada centavo era para os livros, os cursos e o futuro dele. O sacrifício mais doído veio no Natal de 1995. Ricardo, com 12 anos, só falava no Super Nintendo, a febre da época.
Meu 13º mal cobria o IPTU da casa. Comprar o videogame era impossível. Passei as madrugadas de dezembro à luz fraca do abajur, costurando com retalhos de feltro que consegui na escola. Na noite de Natal, entreguei a ele uma caixa de sapatos embrulhada com capricho. Quando ele abriu, o silêncio que se fez foi mais cortante que qualquer palavra. Dentro, havia um boneco do personagem Mario, perfeitamente costurado, com cada detalhe feito à mão. A decepção em seu rosto foi um golpe físico no meu peito. Foi numa tarde de domingo. Eu estava no quintal e vi Lucas, meu neto, correndo atrás de uma bola. Ele tropeçou e caiu. Corri até ele, o levantei, limpei seu joelho ralado. Ele me abraçou forte e disse: "Vovó, você fica para sempre?" Aquelas palavras foram uma faca no meu coração. Eu estava prestes a virar o mundo dele de cabeça para baixo. Asterisco. Pensei em ligar para o Dr. Murilo e cancelar tudo. Mas então, Brenda apareceu. "Lucas, vem cá. Deixa a vovó, ela não tem mais idade para ficar correndo atrás de você." Ela o puxou pela mão, e no olhar dele eu vi a semente da confusão que ela plantava. Naquele instante, minha determinação voltou, mais forte do que nunca. Eu não estava fazendo aquilo para me livrar deles. Estava fazendo para salvar meu neto de crescer num ambiente tóxico, para lhe dar a chance de conhecer a avó que eu realmente era. A fase 2, a preparação legal, foi cirúrgica. No escritório do Dr. Murilo, ele colocou 2 documentos à minha frente. O primeiro era uma notificação extrajudicial de desocupação voluntária. Ele explicou: "Eles terão 30 dias corridos, a contar do recebimento, para saírem por bem. É a nossa demonstração de boa-fé." O segundo era o rascunho de uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar. Se eles se recusarem a sair, no 31º dia eu entro com isso. Mas então, depois de um instante que durou uma eternidade, ele levantou os olhos cheios de lágrimas, me abraçou com toda a força e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado, mãe. É o melhor Mário do mundo." E assim, ponto por ponto, retalho por retalho, eu costurei a vida dele com os fios dos meus próprios sonhos desfeitos. Você já engoliu um sacrifício em silêncio, esperando que um dia alguém visse o seu amor por trás da renúncia? A dor de não ser reconhecido é um peso que carregamos sozinhos, uma ferida que só nós conhecemos. Se você se sente à vontade para compartilhar, me conta aqui nos comentários. Qual foi o sacrifício que você fez e que ninguém nunca soube? Vamos dividir esse fardo porque às vezes ser ouvido é o único reconhecimento que precisamos. A paz na minha casa, a casa que meu Jorge construiu para mim, durou exatamente 1 mês após a chegada de Brenda. Lembro-me daquela manhã de sábado, o sol de Belo Horizonte entrando suave pela janela da cozinha, aquecendo o piso de ladrilhos vermelhos. Eu estava cantarolando uma música antiga enquanto passava o café, o cheiro familiar enchendo o ar. Naquele momento, eu ainda acreditava que ter meu filho e minha nora por perto seria uma bênção, o fim da solidão. O juiz, vendo a escritura e a notificação ignorada, provavelmente concederá uma liminar. E aí, quem os retira é um oficial de justiça. Meu estômago gelou. Um oficial de justiça, Murilo, para tirar meu próprio filho? Ele pousou a mão sobre a minha. Elsa, o Ricardo que você criou não mora mais naquela casa. Quem mora lá é o marido da Brenda. Você precisa se proteger. A lei está inteiramente do seu lado. A fase 3 foi a movimentação estratégica. O plano era entregar a notificação no dia 2, um dia depois do pagamento do salário de Ricardo. Deixá-lo sentir a falsa segurança do dinheiro na conta. Mas preparamos um elemento surpresa. Com a minha poupança secreta, eu poderia me dar ao luxo de ser paciente e minuciosa. Dr. Murilo contratou um investigador discreto. Em 1 semana, tínhamos o que precisávamos. Brenda não só gastava o salário de Ricardo, como tinha 2 cartões de crédito com faturas altíssimas e um empréstimo pessoal em seu nome, tudo escondido do meu filho. Ela não queria a casa apenas para status, ela precisava dela como garantia, como um porto seguro para suas dívidas. A ganância dela era sua maior fraqueza. Ensaiei o confronto na minha mente dezenas de vezes. Eu os veria chegando, esperaria que entrassem, e então, com a calma de uma professora explicando a lição mais importante, eu entregaria o envelope. Eu estava errada. Foi quando Brenda entrou,
com 2 sacolas grandes da Toque e Stock, o barulho do plástico ecoando no silêncio. Ela não disse bom dia. Apenas colocou as sacolas na mesa e começou a tirar de dentro um conjunto de potes de plástico branco, quadrados, com tampas de bambu. Eu parei, com o bule na mão. Meu olhar foi dos potes novos para minha prateleira, onde meus potes de mantimentos de vidro, grossos e com flores pintadas à mão, guardavam o açúcar, o café, a farinha. Era o meu presente de casamento, um dos poucos que sobreviveram a quase 5 décadas. Brenda seguiu meu olhar e sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela disse com aquela voz adocicada que ela usava para disfarçar o veneno: "Ai, sogrinha, esses potes da senhora eram muito de vó, né? Comprei esses aqui, olha que lindos. Muito mais chiques, mais clean." Antes que eu pudesse formular uma única palavra, ela subiu num banquinho e começou a esvaziar os meus potes, jogando meu açúcar, minha farinha, meu sal, diretamente na pia. Meu corpo congelou. Senti um frio subir pela espinha, apesar do calor do sol. Minha mão que segurava o bule tremia levemente. Aquele som do açúcar caindo no ralo foi como um soco no estômago. Uma pontada aguda de perda, tão desproporcional à situação, me atingiu. Visualizei o rosto de Brenda se contorcendo de descrença, o pânico em seus olhos. Vi a confusão e a vergonha no rosto de Ricardo. Eu não gritaria. Minha voz seria firme, minhas mãos estáveis. A fase 4, a preparação final, chegou. Na véspera, fiz o meu ritual. Peguei o álbum de casamento e conversei com a foto de Jorge. "Me dê força, meu amor. É pela nossa casa. Pelo legado que você me deixou." Fiz uma última ligação para Dr. Murilo. Ele apenas disse: "Durma bem, Elsa. Amanhã, você retoma o que é seu." Mas eu não dormi. Passei a noite em claro, não com ansiedade, mas com uma clareza absoluta. Cada passo, cada palavra, cada possível reação deles estava mapeada na minha cabeça. Pela manhã, antes de o sol nascer, eu já estava de pé. Vesti um vestido azul marinho, simples e elegante. Prendi o cabelo num coque firme. Preparei um café forte e me sentei à mesa da cozinha, a escritura guardada no bolso do meu avental, o envelope da notificação ao meu lado. Eu não era mais uma vítima esperando o próximo golpe. Eu era a matriarca daquela casa, aguardando o momento de restaurar a ordem. A tempestade estava prestes a começar, e pela primeira vez na vida, eu era a dona dos raios e dos trovões. Eram só potes de vidro, mas não eram. Cores eram o símbolo do começo da minha vida com Jorge. A promessa de uma despensa sempre cheia, de uma casa farta. E ela estava jogando aquela promessa no lixo. Asterisco. Verbalmente eu não disse nada. O nó na minha garganta era grande demais. Apenas um suspiro escapou dos meus lábios, um som fraco de derrota. Brenda, percebendo o meu silêncio, pegou meus potes de vidro vazios e, sem um pingo de hesitação, os jogou na lixeira de plástico, produzindo um barulho surdo e final. Naquela noite, esperei todos dormirem, desci as escadas na ponta dos pés e, com o coração apertado de vergonha e tristeza, resgatei meus potes do lixo. Lavei cada um deles como se fossem joias, sequei-os e os escondi numa caixa no fundo do meu guarda-roupa. Aquele foi o primeiro tijolo retirado do alicerce da minha própria casa. A erosão continuou, lenta e constante. 6 meses depois, a humilhação subiu de nível. Era uma tarde de domingo, e a casa estava quieta. Ricardo lia o jornal no sofá e eu aproveitava a calmaria para espanar a pequena mesinha de canto na sala, onde ficava meu oratório. Ali, eu mantinha uma imagem de Santa Rita, minha santa de devoção, e ao lado dela a foto preferida de Jorge, sorrindo, com o capacete de mestre de obras debaixo do braço. A pergunta que fica é: você está ansioso pelo confronto? A tensão podia ser cortada com uma faca, e eu sentia cada segundo pesar. Se você acredita que chegou a hora de a conta da casa finalmente ser paga, se você está torcendo por mim e pelo meu plano, deixe o seu like. Considere-o um voto de confiança, a energia que eu preciso para ir até o fim. Naquela tarde de sábado, eu não vesti uma roupa, eu vesti uma armadura. Cada peça foi escolhida com uma intenção que ardia dentro do meu peito.
Troquei meus vestidos floridos e gastos por uma calça de linho bege, impecavelmente passada, que me dava estrutura. Uma blusa de seda branca, simples, mas de um tecido nobre que eu guardava há anos, me conferia dignidade. Nos pés, sapatos baixos de couro, confortáveis e firmes, para que eu não tropeçasse, para que meus pés estivessem plantados no meu chão. Prendi o cabelo num coque baixo e elegante. Pela primeira vez em anos, passei um batom de cor terrosa, discreto mas presente. Eu me olhei no espelho do meu quarto e não vi a viúva resignada. Vi a professora Elza Medeiros, dona de si e da sua história. A sala de estar foi o meu campo de batalha preparado. As almofadas com frases de gratidão que Brenda havia comprado foram guardadas. Era meu canto sagrado, o lugar onde eu conversava com Deus e com a memória do meu marido. Brenda entrou na sala carregando um vaso enorme, com uma planta artificial que imitava uma costela de Adão. Ela olhou para o meu oratório e fez uma careta. Sem me consultar, ela simplesmente pegou a imagem da santa e a foto de Jorge e as colocou de lado. Ah, dona Elza, ela disse, a voz soando falsamente preocupada. Essa energia de santo e de gente que já se foi. Pesa o ambiente, sabe? Precisamos de mais vida aqui. Feng Shui. Ela posicionou o vaso de plástico exatamente no lugar onde meu altar ficava. Minha voz saiu trêmula, um fio de som. Mas era aqui que eu fazia minhas orações, minha filha. Meus olhos buscaram os de Ricardo, um apelo mudo para que ele interviesse, para que ele defendesse a memória do próprio pai. Ele viu meu desespero. Viu a mão de Brenda fechando a gaveta da cômoda, aprisionando minha fé e minha saudade. Mas ele apenas baixou o jornal, o rosto vermelho de constrangimento, e não disse uma única palavra. O silêncio dele foi uma traição que ecoou mais alto que qualquer ofensa. Brenda, sentindo-se vitoriosa, me deu um tapinha no ombro. A senhora pode rezar no seu quarto, né? No lugar delas, as minhas, de crochê. O vaso de plantas artificiais foi para o lixo. No seu lugar, na mesinha de canto, meu pequeno oratório com a imagem de Santa Rita e a foto polida de Jorge voltou a reinar, exatamente como era. Sobre a mesa de centro, que eu mesma envernizei na noite anterior, apenas uma pasta de couro preta, um copo de água e a minha dignidade. O ar cheirava café fresco e a lavanda, o cheiro da minha casa, não da dela. Eu não estaria sozinha. Às 3:00, a campainha tocou. Era o doutor Murilo, meu aliado, o amigo de Jorge. Aos 72 anos, ele emanava uma calma que parecia uma rocha. Ele entrou, apertou minha mão com firmeza e disse apenas, estou com você, Elza, até o fim. Ele sentou-se na poltrona ao lado do sofá, a sua presença silenciosa era minha maior força. Ele estava ali como testemunha, como autoridade legal e como a memória viva do homem que construiu aquele lar comigo. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu me sentei no meu sofá com a coluna ereta. Meu coração batia como um passarinho preso na mão, mas minhas mãos pousadas no colo estavam firmes. Eu repassava o plano na minha cabeça, as palavras que doutor. Fica até mais privativo. Fiquei parada, olhando para o vaso de plástico que agora ocupava o espaço mais sagrado da minha casa. Senti minhas mãos formigarem, uma vontade inútil de arrancar aquelas folhas falsas e jogar o vaso pela janela. Corella não estava apenas mudando a decoração. Ela estava me apagando minha fé, meu passado, a minha própria identidade dentro daquelas paredes. Asterisco. Naquele dia, eu entendi que o silêncio do meu filho era a permissão que Brenda precisava. E assim, a cada dia, eu me tornava uma estranha dentro das paredes que Jorge construiu para me proteger. Qual dessas duas humilhações foi mais difícil de ler para você? A dos potes na cozinha ou a do oratório na sala? Eu sei, a raiva que sobe é grande, e a sensação de impotência é sufocante. Essa é uma dor que muitas de nós conhecemos de perto. Me diga nos comentários, qual tipo de desrespeito dentro da família você considera o mais intolerável? A invasão dos espaços, a invalidação das memórias ou o descarte dos seus bens afetivos? Vamos conversar sobre onde traçamos a linha da nossa dignidade.
O ponto de virada, aquele momento em que um fio se parte dentro de nós, raramente é o mais dramático. Ele se anuncia em silêncio, depois de uma humilhação pública que nos deixa sem ar. Murilo e eu ensaiamos. Por você consegue, Elsa. Você é uma professora. Você passou 40 anos explicando o mundo para crianças. Hoje, você vai explicar a realidade para uma adulta. Asterisco. A cada segundo, uma onda de pânico ameaçava me afogar, a vontade de desistir, de dizer que era tudo um engano. Mas então eu olhava para a foto de Jorge, para o brilho nos seus olhos, e a determinação voltava como uma onda de calor, sólida e inabalável. E então, eu ouvi. O som familiar do motor ruidoso do carro de Ricardo estacionando na rua. A porta do carro batendo. A risada alta de Brenda, seguida pela sua voz que atravessou a janela. Nem acredito que a gente conseguiu ingresso para esse show, amor. A sogrinha vai ficar doida quando souber. Os passos dela, rápidos e confiantes, subindo os 3 degraus da varanda. A chave girando na fechadura. A porta se abriu e ela entrou como um furacão de alegria artificial. Estava com uma calça jeans apertadíssima, um cropped amarelo que mostrava a barriga e a bolsa falsificada a tiracolo. O sorriso dela era enorme. Sogrinha! Cheguei! Você não vai acreditar na novidade. A frase morreu em sua boca. O sorriso congelou, depois se desfez. Seus olhos, antes brilhantes, varreram a sala. Eles pararam no oratório. Para mim, ele veio no dia do meu aniversário de 68 anos. O sol de Belo Horizonte estava generoso e o quintal da minha casa, a casa que Jorge e eu construímos, estava cheio de vida. Primos e tios de Ricardo vieram para o almoço. Eu passei a manhã inteira na cozinha, feliz como não ficava há muito tempo, preparando a minha famosa feijoada, aquela que meu falecido marido dizia que era a melhor do mundo. O cheiro do feijão preto cozinhando com paio, linguiça e carne seca perfumava a rua inteira, um aroma de festa, de família. Quando servi a travessa fumegante na mesa, meu coração estava cheio. Vi Ricardo sorrir, um vislumbre do meu menino de antes. Mas então, Brenda se aproximou. Ela olhou para minha feijoada com uma careta de nojo, o nariz torcido como se sentisse um cheiro ruim. Na frente de todos, com sua voz afetada, ela disse, alto o suficiente para que a mesa inteira ouvisse. Nossa, Ricardo, avisa sua mãe que hoje em dia ninguém mais usa tanto toucinho, que horror de gordura. Por isso que o colesterol dela deve ser alto. Ela fez uma pausa dramática e pegou uma vasilha que havia trazido. Eu trouxe uma saladinha Caesar para quem se cuida. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer panela na minha cozinha. Na ausência das almofadas dela. Na minha roupa. Na presença solene do Dr. Murilo. O rosto dela passou da alegria confiante para a confusão, e depois para uma desconfiança afiada. Seus ombros, antes relaxados, ficaram tensos. Ela viu a pasta preta sobre a mesa de centro, foi a primeira bomba. Ué, que reunião é essa? E cadê o vaso que eu comprei para dar uma vida nesse canto? Sua voz tentava ser casual, mas a nota de irritação já estava lá. Eu respirei fundo, o ar parecendo sólido nos meus pulmões. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sente-se, Brenda. Ela riu, um som seco, sem humor. Me sentar por quê? Que palhaçada é essa, dona Elsa? Dr. Murilo se inclinou levemente para a frente. Foi o suficiente. Brenda recuou um passo e, contrariada, sentou-se na beirada de uma poltrona, longe de mim, como um animal acuado. Foi a vez da segunda bomba. Eu empurrei a pasta preta sobre a mesa na direção dela. Isso é para você? Com as unhas de gel tremendo um pouco, ela abriu. Seus olhos correram pelas primeiras linhas do documento. Eu vi o momento exato em que ela entendeu. Era uma notificação extrajudicial para desocupação de imóvel. 30 dias. Seus olhos se arregalaram, incrédulos. Você ficou louca? Senti o sangue fugir do meu rosto. Todos os olhares estavam em mim. Eu olhei para Ricardo, implorando com os olhos para que ele dissesse alguma coisa, para que ele defendesse a honra da mãe dele, a memória da comida que o criou. Ele ficou vermelho, desviou o olhar para o prato e apenas murmurou, deixa disso, Brenda. E então, virando-se para um primo, mudou de assunto, perguntando sobre futebol. Ele me deixou ali, exposta, humilhada, com a minha feijoada se tornando um símbolo da minha obsolescência.
Minhas mãos, debaixo da mesa, se fecharam em punhos tão apertados que minhas unhas cravaram na palma. Um calor subiu pela minha espinha, uma raiva que eu não sentia há décadas, uma fúria protetora pela minha própria dignidade. Por que você não me defende, meu filho? Por que você permite que ela me apunhale na sua frente e não faz nada? Asterisco. Naquela noite, depois que todos foram embora e eu lavava a louça sozinha, uma pergunta nova, perigosa, se formou na minha mente pela primeira vez. Até quando eu iria aceitar isso? A resposta aparentemente era, até que ela atacasse a única coisa que me restava, a minha identidade. Alguns meses depois, numa tarde de sábado, Brenda entrou no meu quarto sem bater. Eu estava sentada na cama, lendo. Isso é um absurdo! O Ricardo vai te processar. Essa casa é dele também. É nosso direito. Ela tentou se levantar, a voz subindo para um grito. Não, não é, eu disse calma. Abri uma pequena caderneta, meu diário de humilhações. E antes que você fale do Ricardo, talvez ele se interesse em saber sobre o dia 28 de maio, quando você jogou água nos meus livros de magistério. Ou sobre a senha do Wi-Fi, ou sobre os R$350,00 que você pegou da minha carteira na semana passada, achando que eu não ia notar. A cor sumiu do rosto dela, a postura de ataque virou defesa. Ela olhou do diário para mim, a boca abrindo e fechando sem som. A máscara de vítima começou a surgir. Dona Elsa, a senhora entendeu errado. Eu ia devolver. Era só uma brincadeira. A senhora está sendo influenciada por esse velho. Foi quando o Dr. Murilo soltou a terceira e última bomba. Ela procurava um carregador de celular, revirando minhas coisas com impaciência. Seus olhos caíram sobre uma grande caixa de papelão no canto do meu armário. Dentro dela estava a minha vida, meus 40 anos como professora. Eram meus livros didáticos antigos, as apostilas que eu mesma criei, os cadernos de planejamento com minha caligrafia caprichada, cheios de anotações nas margens, de ideias para aulas, de nomes de alunos que marcaram minha jornada. Aquele papel amarelado cheirava a giz, a recreio, a propósito. Era a prova material de que minha vida tinha servido para alguma coisa. Brenda pegou a caixa. Sogrinha, para que guardar esse monte de papel velho mofado? Isso só atrai traça. Vou botar tudo para reciclagem. O pânico me gelou. Não, Brenda, por favor. Isso é importante para mim. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareceram fracas. Ela não me ouviu. Arrastou a caixa, pesada com o peso de uma carreira inteira, até a área de serviço. Antes que eu pudesse alcançá-la, antes que eu pudesse gritar para ela parar, ela fez algo de uma crueldade que eu jamais imaginei ser possível. Ela abriu a torneira do tanque e, com a mangueira, jogou um jato forte de água sobre os livros e cadernos. Eu vi, paralisada na porta, a tinta das minhas anotações se desmanchar, as páginas se colarem umas nas outras, transformando 40 anos de dedicação em uma massa disforme de papel molhado. Ele pigarreou e tirou um documento amarelado e original de sua própria pasta. Senhora Brenda Oliveira Costa Medeiros. Ele disse, a voz ressoando com autoridade legal. Este documento é a escritura pública de compra e venda deste imóvel, registrada no primeiro ofício de registro de imóveis de Belo Horizonte, em 1982. Ele ajustou os óculos e leu em voz alta e clara a cláusula que eu havia decorado. Sendo a compradora, Elsa Medeiros, professora, qualificada neste ato, a única e exclusiva proprietária do bem conforme desejo expresso de seu cônjuge, para a salvaguarda de seu futuro. O colapso de Brenda foi total e imediato. Não foi um choro, foi um som gutural, um soluço que veio do fundo da alma. Ela olhou para o documento como se fosse uma serpente. A maquiagem começou a escorrer em rios pretos pelo seu rosto. Você, sua velha maldita, ela sibilou, o veneno finalmente explodindo. Você não pode fazer isso comigo. Eu já fiz, respondi, sem alterar o tom. E o Lucas, e o seu neto? Você vai jogar seu próprio neto na rua por um capricho? Ela tentou, a manipulação mais desesperada de todas. Bloqueei o golpe com a firmeza que eu não sabia que tinha. Meu neto, Lucas, terá sempre um quarto e o meu coração nesta casa.
E então ela disse, secando as mãos como se tivesse acabado de lavar uma louça suja. Pronto! Um pouco menos de entulho na casa. A gente precisa de espaço, não de museu. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Um grito subiu pela minha garganta. Um grito de dor e fúria que eu nunca soube que possuía. Minha mão se ergueu, meu corpo se moveu para frente. Eu ia voar nela. Eu ia fazê-la pagar por profanar a minha história. Mas então, a imagem do meu neto Lucas com seu sorriso puro brilhou na minha mente. A lembrança do meu marido Jorge, que sempre resolveu tudo com calma e inteligência. Eu parei. O grito morreu na minha garganta, transformado em um soluço engasgado. Minha mão, que estava erguida e tremendo, eu a fechei com tanta força que senti a dor nos ossos, e a abaixei lentamente, 1 centímetro de cada vez. Foi o ato mais difícil da minha vida. Cada músculo do meu corpo gritava para reagir, para explodir, mas uma nova parte de mim, uma parte fria e calculista, sussurrou que a violência não era o caminho. Aquele não era o jeito de vencer. Eu respirei fundo, 1, 2, 3 vezes, o ar rasgando meus pulmões. O esforço para me conter me deixou tonta, exausta, como se eu tivesse corrido uma maratona. Ele é bem-vindo a qualquer hora. Você, Brenda, não mais. O desespero tomou conta dela. A raiva se dissolveu em súplica patética. Ela se ajoelhou no chão, as unhas de estileto arranhando o tapete. Dona Elsa, por favor, eu peço perdão, eu faço o que a senhora quiser, eu limpo a casa, eu cozinho, não me manda embora, por favor. Eu a olhei de cima, não com ódio, mas com uma distância fria, a distância de uma página virada. Inclinei-me um pouco e pronunciei a frase que selaria o fim daquela era. A conta da casa chegou, Brenda. E está na hora de você pagar a sua. O silêncio que se seguiu foi pesado e oco. Durou uma eternidade contida em 10 segundos. Brenda desabou completamente, o corpo sacudindo com soluços feios, chamando o nome de Ricardo como um lamento. Dr. Murilo apenas observava, sua expressão validando cada segundo da minha ação. Ele se levantou, caminhou até a porta e a abriu. Acho que a conversa terminou. Por favor, retire-se. Ela não resistiu. Levantou-se cambaleando, uma figura desfeita, patética. Pegou sua bolsa do chão e saiu sem olhar para trás. O som da porta se fechando não foi um estrondo. Foi um clique. Um ponto final. Quando me vi sozinha na sala, com o doutor. Eu apenas a encarei, e pela primeira vez não havia medo nos meus olhos. Havia outra coisa. Algo que a fez recuar um passo. Eu me pergunto, sinceramente, se você conseguiria manter o controle numa situação como essa. Se você sentiria essa mesma raiva queimando por dentro, mas encontraria a força sobre-humana para não explodir, para não dar ao seu agressor a satisfação de te ver perder a cabeça. Eu precisei de uma força que eu não sabia que tinha, uma dignidade forjada no fogo da humilhação. Se você entende o valor dessa força, se você acredita que a dignidade é a nossa última fortaleza, então se inscreva no canal. Faça isso não apenas para saber o que aconteceu a seguir, mas para mostrar seu apoio a todas as pessoas que, como eu, são forçadas a lutar silenciosamente, mantendo a cabeça erguida mesmo quando o mundo tenta derrubá-las. As últimas 48 horas haviam sido um borrão de corredores frios e cheiro de álcool. Na segunda-feira, acordei com uma tontura que me fez agarrar na cabeceira da cama. Passei o dia inteiro no posto de saúde, esperando por uma consulta que só aconteceu no final da tarde. A médica, uma moça jovem com olhos cansados, pediu uma bateria de exames. Sangue, urina, eletrocardiograma. Murilo já se despedindo discretamente, o ar entrou nos meus pulmões de uma forma que não entrava há 3 anos. Profundo. Limpo. Eu caminhei até a janela e vi o carro de Ricardo se afastar. Não senti euforia, nem alegria de vingança. Senti um alívio avassalador, uma exaustão que pesava 1 tonelada, e sob tudo isso, uma paz imensa. Foi então que as lágrimas vieram. Grossas e quentes. Não eram lágrimas de vitória ou de tristeza. Eram as lágrimas da enchente, que finalmente rompia a barragem, lavando anos de dor, silêncio e humilhação. A professora submissa havia sido aposentada à força. A matriarca dos Medeiros acabava de assumir seu posto. E você, que chegou até aqui comigo, que testemunhou tudo isso,
Como você está se sentindo agora? Eu sei que é uma mistura de coisas, um nó na garganta, talvez um alívio que nem é seu, mas você sente. É a catarse. Me diga nos comentários, em uma única palavra, o que você sentiu durante esse momento. Raiva? Alívio? Justiça? Vamos processar isso juntos. A poeira que Brenda levantou ao sair, levou 3 dias para assentar. Não a poeira física, mas a poeira emocional que pairava no ar, pesada e cinzenta. Na manhã seguinte à sua partida, a primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas da casa. Passei a terça-feira inteira em jejum, peregrinando entre laboratórios e clínicas conveniadas pelo SUS. Senti a agulha perfurar a dobra do meu braço 3 vezes, porque minhas veias, teimosas, insistiam em se esconder. Fiquei deitada numa maca fria, com eletrodos grudados no meu peito, ouvindo o bip eletrônico do meu próprio coração. Voltei para casa no fim da tarde, dentro de um ônibus lotado, sentindo cada osso do meu corpo protestar. O único pensamento que me movia era a necessidade de acessar o aplicativo do banco no meu tablet. Eu precisava agendar o pagamento de uma conta importante, uma que não podia esperar. Ao chegar em casa, o cansaço era uma capa de chumbo sobre meus ombros. Atravessei o corredor e encontrei a sala de estar mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo brilho azulado da televisão de 50 polegadas. Brenda e Ricardo estavam esparramados no sofá, assistindo a uma série qualquer. O som de explosões e diálogos em inglês preenchia o ambiente. Fui direto para o meu quarto, peguei o tablet, mas a tela de login girava sem fim. O símbolo do Wi-Fi mostrava um ponto de exclamação. Não havia conexão. Voltei para a sala, parando na entrada. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Brenda querida, a internet caiu? Ela não tirou os olhos da tela. O ar fresco da manhã de Belo Horizonte entrou, e eu senti como se estivesse exorcizando um fantasma. Passei os 3 dias seguintes numa faxina que era mais um ritual do que uma limpeza. Esfreguei cada centímetro do chão onde ela pisou, lavei todas as cortinas que ouviram suas palavras cruéis, e por fim tirei do fundo do meu guarda-roupa a caixa com os meus potes de vidro, aqueles que ela havia jogado no lixo. Coloquei-os de volta no armário da cozinha, reluzentes. Cada pote no seu lugar era uma pequena vitória. Legalmente, as coisas se moveram com a eficiência discreta do Dr. Murilo. Brenda recebeu uma notificação extrajudicial formalizando a ordem de não se aproximar de mim ou da propriedade, sob pena de medidas judiciais mais severas. Não houve processo criminal, pois eu não quis. A humilhação pública e a perda do seu castelo eram a consequência que bastava. As notícias, claro, se espalharam como fogo em palha seca. Recebi ligações de primos e tios de Ricardo, todos confusos. Para cada um, minha resposta foi a mesma, calma e firme. A casa é minha e eu decidi morar sozinha. Ricardo e Brenda estão seguindo a vida deles. Ninguém ousou questionar. A fofoca morreu diante da minha serenidade. Quanto ao meu neto, Lucas, Ricardo o levou para um apartamento temporário que arranjou. Apenas um meneio de cabeça, quase imperceptível. Ricardo nem se moveu. Não caiu não, sogrinha. A voz dela era casual, entediada. Senti uma pontada de confusão. Ué, mas aqui no tablet não está funcionando. Eu sei, ela disse, ainda vidrada na série. Eu só mudei a senha. O ar ficou pesado. A lógica daquela afirmação não se encaixava na minha mente cansada. Por que ela mudaria a senha sem avisar? Era um serviço da casa. Da nossa casa. Mas por quê? Perguntei a voz um fio. Você pode me passar a nova senha? Eu preciso pagar uma conta urgente. Foi então que aconteceu. Brenda finalmente apertou o botão de pausa no controle remoto. O som da série cessou abruptamente. O silêncio que se instalou foi mais alto que qualquer explosão. Ela se virou no sofá, lentamente. O rosto dela não tinha raiva, não tinha irritação. Tinha um sorriso pequeno, um brilho de triunfo nos olhos. Um sorriso de puro escárnio. Ela olhou diretamente para mim, nos meus olhos, e com uma frieza que congelou o sangue nas minhas veias ela disse, pausadamente, saboreando cada sílaba. Claro. Uma pausa. A senha é, pague pelo que fosse o SA. Tudo junto, em minúsculo. Meu cérebro parou, ela continuou, o sorriso se alargando. O Pix é o meu CPF.
Nos falávamos por vídeo todos os dias. Seus olhinhos na tela do tablet, me mostrando seus desenhos, eram o meu farol. 2 meses depois, meu celular tocou. Era Ricardo. Ele queria me encontrar. Sugeriu uma cafeteria simples no centro, um território neutro. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado a uma mesinha no canto. Estava mais magro, uns 6 quilos a menos, com olheiras profundas que nem a luz amarelada do lugar conseguia disfarçar. Sua postura, antes altiva, estava curvada, como se carregasse um peso invisível. Ele se levantou quando me viu. Mãe, eu posso sentar? A voz dele era um fio, hesitante. Eu apenas assenti com a cabeça. Pode, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi denso. Foi ele quem o quebrou. Eu não vim pedir desculpas, porque não tem desculpa. Eu vim dizer que eu sei o que eu fiz. Ou melhor, o que eu não fiz. Ele olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Eu deixei ela jogar seus potes de casamento fora. Eu não te defendi no seu aniversário na frente de todo mundo. Eu vi ela molhar seus livros, mãe. Eu vi e não fiz nada. Eu me tornei um covarde. Cada palavra saía com esforço, como se ele estivesse arrancando farpas do peito. Eu me perdi tentando não perdê-la. Você tem anotado, né? Eu não conseguia respirar. Custa R$50 por mês. A conta da internet está no meu nome, então se a senhora quiser usar, tem que ajudar a pagar. O mundo parou de girar. O som da minha própria respiração desapareceu. A imagem dela, sorrindo. A imagem de Ricardo, imóvel, olhando para a tela escura da TV como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Tudo em câmera lenta. A palavra. R$50. Não era o dinheiro. Eu tinha R$162.000 guardados. R$50 eram pó. Era a transação. Era a frieza. Era a transformação da minha casa, a casa que Jorge e eu construímos com suor e sonhos, em uma pensão barata onde eu, a dona, precisava pagar para usar a internet. Era a audácia, a crueldade, a humilhação final. Naquele instante algo dentro de mim se partiu. Não com um estalo. Foi um som surdo, como uma viga antiga de madeira finalmente cedendo ao peso insuportável. A Elsa boazinha, a mãe que engolia sapos para manter a paz, a viúva resignada que acreditava no sacrifício como prova de amor, ela morreu ali. Morreu engasgada com aquele último sapo, grande demais para descer. O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos, mas na minha alma durou uma eternidade. E no fim, perdi a mim mesmo e quase perdi você. Ele finalmente me olhou nos olhos, e eu vi as lágrimas que ele segurava. Eu aluguei um apartamento de 2 quartos na Cidade Nova. Consegui um emprego novo numa startup menor, o salário é um pouco mais baixo, R$6.200, mas o ambiente é mais são. Eu estou fazendo terapia. E eu vou entender de verdade se a senhora nunca mais quiser me vereador. Eu só precisava que soubesse que eu sei. Eu o escutei sem interromper. A dor que ele descrevia era a minha dor espelhada. Ricardo, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. De tudo o que aconteceu, o que mais me quebrou não foi o que ela fez, mas o seu silêncio. Quando ela me cobrou pela internet para usar dentro da minha própria casa, naquela hora, uma parte de mim morreu. A parte que acreditava que o meu filho, o menino para quem eu costurei um boneco de feltro, jamais permitiria que algo assim acontecesse. As lágrimas dele agora escorriam livres. Um filho é para sempre. O amor não acaba. Mas a confiança, Ricardo, a confiança é um vaso de cristal que se quebrou em 1000 pedaços, e a gente vai ter que reconstruir tijolo por tijolo. Eu ouvi o zumbido baixo da geladeira na cozinha, o latido distante de um cachorro na rua, o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. O silêncio não era vazio. Era denso. Pesado. Um silêncio que me ensurdecia, e ao mesmo tempo me trazia uma clareza terrível e absoluta. Uma nova estrutura começou a se formar no lugar daquela viga quebrada. Uma viga de aço frio se instalou onde antes havia uma espinha curvada pelo peso dos anos e das humilhações. Eu não sentia mais dor. Não sentia tristeza. Eu não sentia nada além de uma calma gelada. Uma serenidade firme e inabalável.
A professora que passou 40 anos organizando registros e planejando aulas assumiu o controle. A mulher que vendeu as joias do marido para consertar os dentes do filho entendeu que o sacrifício só tem valor quando é recebido com gratidão, e não com desprezo. Eu não merecia aquilo. Minha casa não era uma pensão. E Brenda não era a dona. Ela era apenas uma inquilina mal agradecida que estava prestes a receber a conta. A conta de verdade. A conta da casa. Sem dizer uma única palavra, eu me virei e caminhei para o meu quarto. Minhas mãos não tremiam. Estavam firmes. Meus passos, antes arrastados pelo cansaço, agora eram deliberados. Se você quiser tentar, terá que ser sob as minhas condições. O respeito não é negociável. Minha casa, minhas regras. E você nunca mais, em nenhuma circunstância, vai se calar quando uma injustiça acontecer na sua frente, especialmente comigo. Ele assentiu desesperadamente. Eu juro, mãe. Eu juro. Ele estendeu a mão trêmula sobre a mesa. Eu a segurei. Então, ele se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou. Um abraço desajeitado, de quem pede perdão sem palavras. E eu, depois de 2 meses de um inverno na alma, me permiti chorar naquele abraço. 6 meses se passaram desde aquele café. A vida encontrou um novo ritmo, uma nova melodia. Continuo na minha casa no bairro Santo Antônio, que nunca esteve tão florida. Voltei a dar aulas de reforço para algumas crianças da vizinhança, não por necessidade, mas por prazer. Minha paz agora tem cheiro de bolo de fubá no forno e de terra molhada depois da chuva. Ricardo cumpre sua palavra. Ele e Lucas passam todos os sábados comigo. Nesses dias, a casa se enche de risadas. Outro dia, Ricardo consertou o balanço de madeira que o pai dele havia construído no quintal, aquele mesmo do aniversário de 5 anos dele. Vê-lo lixando e invernizando a madeira, com o mesmo capricho de Jorge, foi um bálsamo para as minhas feridas. Abri a gaveta da minha cômoda e peguei minha antiga agenda telefônica de capa de couro, um presente de formatura de Jorge. O cheiro de poeira e papel velho subiu. Folheei as páginas amareladas até a letra M Murilo Bastos. O número estava lá, escrito com a minha caligrafia de décadas atrás. Doutor Murilo, o melhor amigo de Jorge. O advogado que cuidou de toda a papelada da casa, lá em 1982. Lembrei dele na nossa festa de noivado, um rapaz magro de óculos, prometendo a Jorge que sempre cuidaria de mim se algo acontecesse. Ele era um homem de palavra. Eu confiava nele com a minha vida. Peguei o telefone fixo do meu criado mudo, o aparelho bege de disco que eu me recusava a jogar fora. Disquei os números. O som do disco girando era uma contagem regressiva. 1, 2, 3. O telefone chamou. 1 vez, 2 vezes. Alô? Uma voz grossa e calma atendeu. Era ele. Murilo? Minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. É a Elza? Elza Medeiros. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então o tom dele se aqueceu instantaneamente. Elza? Minha querida? Que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Eu respirei fundo. Eu estou bem, Murilo. Na verdade, eu nunca estive melhor. Ainda há cicatrizes, claro, mas estamos construindo pontes sobre os abismos. Brenda, eu soube, voltou para sua cidade no interior, trabalha numa loja de departamentos. Uma vez ela ligou para Ricardo, que atendeu na minha frente, no Viva Voz. Ele apenas disse, Brenda, por favor, não me ligue mais, siga sua vida, e bloqueou o número. Lucas está florescendo. Outro dia, ele me ajudou a plantar novas mudas de 11 horas no jardim. Ele olhou para as mãozinhas sujas de terra, sorriu e disse, Vovó, aqui é mais legal que o shopping. Naquele momento, eu soube que a conta da casa, finalmente, estava paga. Eu aprendi que a conta mais cara não é a que se paga com dinheiro, mas a que se paga com a própria dignidade. E talvez você, que me ouve agora, esteja pagando uma conta parecida, em prestações de silêncio, engolindo humilhações para manter uma paz que não existe. Essa história mudou algo na sua perspectiva sobre dignidade e limites? Se você está considerando uma decisão difícil, uma que te assusta, mas que no fundo você sabe que precisa tomar para se salvar, saiba que você tem a força para isso. Sua dignidade não é um item negociável. O amor que se sacrifica até a autodestruição não é amor,
é cativeiro. Eu preciso da sua ajuda, preciso de um advogado. Claro, Elsa, para o que você precisar. O que houve? Eu olhei para a porta fechada do meu quarto, ouvindo ao longe o som da série de TV que havia recomeçado. Murilo, eu disse, com a voz baixa e cortante como vidro. Eu quero tirar meu filho e minha nora da minha casa. E eu quero fazer isso da forma mais rápida, legal e silenciosa possível. Você me disse uma vez que Jorge deixou um trunfo para mim. Acho que chegou a hora de usar. Você já teve um momento na sua vida em que o mundo parou e você soube, com cada fibra do seu ser, que as coisas nunca mais seriam as mesmas? Aquele instante em que um basta silencioso ecoa mais alto que qualquer grito. É preciso uma coragem imensa para chegar a esse ponto. Me conta aqui nos comentários, qual foi o momento de virada na sua vida, o dia em que você decidiu que merecia mais. Desliguei o telefone e a minha mão, que segurava o aparelho com a força de quem se afoga, finalmente relaxou. O número do Dr. Murilo, um nome que eu não pronunciava há décadas, estava ali, na minha agenda de papel amarelada, um fantasma do passado que eu acabara de invocar. Inscreva-se neste canal, não por mim, mas como um compromisso com você mesma, de consumir conteúdo que valida o seu valor inestimável. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir, que merece respeito, que precisa lembrar do seu poder. E por favor, deixe uma mensagem de força nos comentários para outras mulheres e homens que podem estar no meio da sua própria batalha. Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, onde ninguém se sinta sozinho. Porque a sua casa, a sua vida e a sua paz são suas por direito.